que a Polícia Federal viu indícios de que o banco teria contratado serviços de uma empresa israelense miradense, né, ao analisar o conteúdo de telefones apreendidos na Operação Compliance Zero. Essa investigação apura operações financeiras, enfim, né, e o que a gente quer destacar, na verdade, é justamente isso, o fato deles terem quebrado a criptografia. E coube hoje ao ministro do Supremo, Cristiano Zanin, mencionar a contratação da Blackwall Global na sessão, aliás, de ontem, na quinta-feira, e o autor da exposição mais técnica de todas, né, o Zanin relatou para os colegas que leu no relatório da Polícia Federal e disse ter encontrado uma mensagem em que a pessoa do Banco Master dizia que já havia sido apresentada uma proposta de contratação de uma empresa de espionagem, né, essa Blackwall Global, que ele disse não saber exatamente do que se tratava. E nesse momento, olha o que interessante, né? O Alexandre de Moraes fez uma parte e disse: eu conheço, isso aí é o pessoal do Mossad. O Mossad, gente, é o Serviço Secreto de Israel. Na realidade, a Blackwall Global é uma agência israelense, como eu trouxe aqui para vocês, de inteligência digital, de cibersegurança e defesa. A empresa se define como uma digital intelligence mesmo, né, de cibersegurança, como eu disse. São especialistas em tecnologia, inclusive por descriptografar celulares que têm senha e conteúdo guardado em nuvem. Tiago, e tem muita gente falando sobre isso agora, até que a Apple vai ter que explicar porque eles falaram que o iPhone 17 não poderia ter informações desbloqueadas, enfim. Mas esse Mossad, esse nome remete a pautas antigas, né? E o Moraes ali lembrando, Mossad, conheço. Qual a sua avaliação sobre isso? Pois bem, vamos do começo aqui, porque é uma pauta muito relevante, eu acredito que vai durar um pouco mais, tá? Talvez a gente não tenha tempo de falar sobre tudo que envolve essa pauta pontualmente. Mas vamos lá. FBI usa muito essa ferramenta. Muito essa ferramenta. Porque se for seguir uma cadeia natural de investigação, o que a polícia pode fazer? A polícia pode solicitar na própria plataforma, prestando aquele serviço, a descriptografia. Ela pode pedir e ali resolver. Só que agora as empresas elas estão mudando as suas próprias políticas e isso tem causado uma série de burburinhos, porque isso de certa forma vai fazer com que o trabalho de investigação de alguns países, a exemplo do Brasil, tenha dificuldade no processar das informações por questão de tecnologia. E para esse caso a Polícia Federal usou o Blackwall. No uso desse Blackwall, e acaba sendo mais apimentado o assunto, no uso dessa tecnologia, se descobre, inclusive, aquilo que foi apagado e omitido. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui, Berenice, Luciana e nossa querida audiência. É que estamos falando de Compliance Zero, uma operação que vai fazer investigação, vai travar recursos, como teve inclusive autorizada pelo Paulson, 2.0, 5.7 bilhões do Vorkari, prendeu um monte de gente, que vai chegar neles. Então, assim, até onde eles sabiam da capacidade da Polícia Federal de obter provas, era, digamos que, dentro do controle, porque nós apagamos, nós demos o nosso jeito. Bandido sabe ser bandido, e sabe. Desse alto escalão, então, eles pensaram em N caminhos para se proteger, inclusive no próprio STF. Concordam? O próprio STF fez parte da jogada de proteção e blindagem. Só que aí vem a Polícia Federal, pega uma ferramenta estrangeira e faz essa descriptografia e descobre essas informações. Por isso o impacto desse uso da tecnologia. Não, mas só que o Brasil não tem condições de sustentar uma tecnologia como essa. Não há profissionais capacitados. Como assim? Com a ausência desses profissionais, se descobriu essas informações, inclusive, Berenice e Luciana, essa ferramenta vai ajudar na formulação desse relatório contra Moraes. Então você acha que vai haver um consentimento tranquilo do ministro para que as investigações aconteçam e descubra se o que está sendo blindado? Claro que não. Então a tecnologia ela existe,
grandes centros de investigação, como o FBI, as usam, e que bom que a Polícia Federal teve acesso a essa ferramenta e vai ter mais clareza nas suas tomadas de decisões. Porque fica difícil, né? Uma mensagem apagada ali, um áudio, um vídeo, um negócio. E tem um detalhe assim peculiar sobre essas investigações, do que está no celular do Vorkar e entre outros. Parece que tem uns vídeos meio macabros, né? Um negócio assim meio apelão, tipo, eu vi comentários tipo Sodoma e Gomorra, então, que foram apagados, sumidos. E agora com esse acesso serão identificadas essas coisas. Aí tu pensa o tamanho do problema que vai sobrar para esses ministros. É o que eu digo, quanto mais mexe no caso Banco Master, mais problema se identifica. E com isso, vai potencializar ainda mais essas provas. Pois é, eu estava aqui te ouvindo, Thiago, e pensando numa coisa também, que eu quero trocar ideia aqui com vocês. Luciana, a gente já viu o Supremo Tribunal Federal anular provas por muito menos, né? O juiz conversar com o promotor. Será que eles em algum momento não vão querer anular essas provas do celular do Daniel Vorkar, alegando que é um programa de espionagem ilegal, blá blá blá? Sabe, são coisas que não dá para se duvidar no nosso país, né? Como você avalia? Porque eu tô vendo a própria mídia dando muita importância para isso. E aí teve essa discussão ontem, onde o ministro Moraes já solta esse nome Mossad. Então, como que você avalia, né, até onde vai o trabalho da Polícia Federal sem nenhum tipo de interferência mesmo, e fazendo isso, porque daqui a pouco vai ser crime ter desbloqueado também o celular do Vorkar, do jeito que as coisas estão. Assim, eu acredito sim que no fim da história a Polícia Federal vai ter que pedir desculpas para a Suprema Corte, tá? Eu bem consigo acreditar nessa situação. Eu não tenho dúvida sobre a questão deles colocarem uma nulidade, considerarem tudo nulo pelo acesso da ferramenta estrangeira, né? Então, assim, vão aparecer nomes e, ó, existem aí, o Thiago até comentou, eu não sei se são sobre esses vídeos, mas aí são todas ilações ainda, né? Mas eu não desacredito que não é uma situação apenas política e econômica e sobre integridade da instituição, no caso do STF. Tem vídeos, né? Aparentemente, supostamente, né? Existem. Quando a coisa começa a ficar muito protegida, blindada, do jeito que tá, um ministro pegou para si o trabalho da Polícia Federal, tirou material da mão. Eu desconfio de situações. A gente sabe que o Vorcaro, vamos colocar assim, ele é um rapaz, né, um homem festeiro, que ali, inclusive, tem vídeos de muitas festas, o pessoal fica mais soltinho. Então, assim, não estou dizendo que tem, mas também não estou dizendo que não. Eu acho que tem uma condição sobre vídeos e imagens que abalam a moral de muita gente. Eu estou colocando moral entre aspas, porque eu acredito ser muito mais do que só moral, tá? Não estou aqui fazendo intriga ou levantando falso testemunho, não, nada disso, né? Mas essa blindagem toda, tudo isso aí, né? Porque é mais do que escancarado, quando você vê mais de 400 mil reais voando pela janela, gente, isso é cena de filme, tá? E isso é cena que a gente vê em filme. A mesma coisa, quando foi na cueca, não sei o que, aí você fala, o que é pior que isso, né? Que é a condição política, econômica, credibilidade de instituições, credibilidade da República, o que conseguiria abalar de forma que realmente mexesse com a estrutura? É a moral. É a moral. É a decência. Eu acredito sim que, assim, tem muita coisa apagada
que eu não sei se vai vir à tona, não sei se vai vir ao público, não sei nem se enfim, até onde isso vai, se isso morre na PF, se isso, mas que eu acredito que passa muito além da política, da economia e da credibilidade institucional, sim, eu acredito nisso.